Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje mais uma aula com ele, o Geraldão, a.k.a. The White Wolf, conhecido como Lobo Branco. The Witcher 3 é o tópico da nossa aula hoje, é o tema, é o jogo escolhido do momento, porque ele é o meu top 3 jogo favorito de todo o universo. Vamos lá, vamos começar porque essa cena é uma das cenas que eu mais curto do jogo, na qual ele compra uma espada de The Witcher pra nossa querida Ciri, né, cara? Porra, que jogo maravilhoso. Ela tá me dando saudades e vontade de jogar esse jogo. Sem mais delongas, vamos lá. Ah, lembrando também que esse PDF aqui, ó, que eu uso pra dar aula, que você tá vendo agora no momento, esse PDF aqui, você pode fazer o download sem problema nenhum. É só você entrar lá no nosso Discord, tá? O link tá aqui na descrição. Aí você vai poder entrar lá no servidor e baixar o PDF sem custo adicional nenhum, não precisa pagar nada, não precisa fazer qualquer coisa, beleza? É melhor para estudar assim, na minha opinião, né? Lembrando que eu toco a cena primeiro com algumas palavras faltando para você praticar o seu listening, tá bom? Então tenta entender o que eles estão falando e daí depois eu mostro qual que é a resposta. Vamos começar a aula, vamos lá. You're late. Soldiers. Blocking the roads, I know. No matter. You have it? No matter. Olha que interessante essa palavra. Não importa. É isso o sentido da palavra, né? Da frase no matter. Olha só o meu exemplo. No matter what happens, I will support you. Então não importa o que aconteça, eu vou te apoiar. Outro exemplo que eu tenho, she always smiles, no matter how tired she is. Ou seja, né? Ela sempre sorri, não importa o quão cansada ela esteja. Mas só que olha só que interessante, guys, existe uma outra forma de falar essa ideia solta assim, no sentido de, isso não importa, que é it doesn't matter. Quando a gente fala bem rapidinho, sai assim, ó, it doesn't matter, tá? Então a pronúncia dessa palavra M-A-T-T-E-R, né, que é matter, eu pronuncio dessa forma, matter, tá? Mas tem gente que vai falar matter, vai falar com esse T um pouco mais forte. Porém o meu sotaque ali mais do americano acaba sendo matter. You're late. Soldiers. Blocking the roads, I know. No matter. You have it? As agreed. 38.5-inch blade. Weight just under 40 ounces. Silver-plated siderite steel core. Glyphs and runes both the length of the blade and on the hilt. Beautiful. Been in this trade for 3 decades. Only the best swordsman of the calling for my wares. Been in that trade for 3 decades. Olha só que interessante. Estou nesse negócio há 3 décadas. Normalmente no inglês, guys, a gente utiliza I've been in the trade for 3 decades. Então, o certo ali seria ele usar, antes do been, ele usar o I've. Só que aqui ele não usou o I've. André, por que ele não usou o I've? Pensa bem, às vezes em português a gente fala assim, eu estou bem. Não, André, eu não falo eu estou bem, eu falo assim, estou bem. Não, André, nem isso eu falo, na verdade eu falo assim, tô bem. Percebe? A gente vai comendo as palavras e a gente vai escondendo as palavras para que é algo mais informal, algo mais fluido, porque é meio que óbvio que ele vai falar I've been, então ele só tá falando, been in the trade. Então ele é mais informal, mas ele é mais natural, às vezes as pessoas só falam essa palavra ali, que é a terceira coluna do verbo to be, tá? Uma outra expressão que eu deixei ali, que eu apaguei para vocês praticarem no listening, é uma expressão que a gente utiliza para dizer que você não tem o dinheiro, que é have the coin, ou seja, ter a moeda, literal, né? Literalmente falando. Olha só o meu exemplo aqui, ó. I wanna buy a car, but I don't have the coin. Ou seja, eu quero comprar um carro, mas eu não tenho o dinheiro, eu não tenho a moeda necessária para comprar o carro. Beautiful. Been in this trade for 3 decades. Only the best swordsman of the calling for my wares. When I say no Witcher has, or ever had, a better weapon, you ought to trust me. You ought to trust me. Olha que interessante. Então você deve confiar em mim. Ought to seria um
verbo modal no inglês, tá? Lembrando que esse O-U-G-H aqui, especificamente dessa palavra, ele é pronunciado com esse símbolo aqui que vocês estão vendo, que a gente já viu na última aula. Ó, ele se repetindo aí. Eu falei que era importante aprender o alfabeto fonético, que é esse C invertido que faz esse papel de O, tá? Então é assim, ó. Ought to, tá? Que é dever, no sentido de, cara, você deve fazer isso. You oughta do this, tá? Opa, André, você pronunciou diferente aí dessa última vez? Por quê? Porque agora eu pronunciei ele da forma informal, que é meio que essa ideia de oughta do this, tá? Então ele fica meio que esse O, só que com esse Rzinho aqui no meio, ó, oughta. You oughta do this, beleza? Dá uma olhada aqui nos meus exemplos, ó. You ought to study more for the test. Ou então, he ought to apologize for his mistakes. Pausa na aula, rapidinho, bate-bola, jogo rápido, só para te avisar que se você quiser se tornar o meu aluno e apoiar o projeto aqui do English Quest, você pode clicar no link aqui na descrição e assinar o English Quest. Olha só que interessante, eu tô dando um descontinho para vocês, o cupom vai ficar aqui, você no checkout, você coloca esse cupom e você vai ter um desconto lindo, maravilhoso aqui do coração para você se tornar o meu aluno e apoiar o projeto. Lembrando que o English Quest, ele é uma junção de tudo, então lá vocês vão ter tanta aula de gramática com inglês, videogame com inglês, música em inglês. Normalmente eu gosto do metalzão, mas tem outras coisas lá também. E não só isso, mas você vai aprender a utilizar ferramentas e estratégias para você aprender o idioma, seja ele qual for, inclusive, tá? Não é só para inglês. Se você estiver aprendendo italiano, francês, tem um monte de coisa lá que você vai poder aproveitar e aplicar no seu dia a dia para aprender qualquer idioma. Então corre, porque esse cupom que eu tô deixando aqui é por tempo limitado. Beleza? Tamo junto, guys. Vamos continuar pra aula. Valeu! When I say no witcher has, or ever had, a better weapon, you ought to trust me. Reputation precedes you, Master Ord. I'd never doubt you. I never doubt you. Ou seja, eu nunca duvidaria de você, ou eu nunca duvidei de você. Olha só, de novo eu tô trazendo o alfabeto fonético aqui, mas só pra gente ver, né, cara, que aqui, ó, perceba que no meu alfabeto fonético não tem a letra B. Ué, André, mas então por que o B tá escrito aqui e ele não tá sendo pronunciado aqui? Porque o B é mudo, tá? Tem muita gente que se confunde nisso e acaba falando Daubit, como se esse B aqui, ó, tá fazendo só pra gastar tinta só, entendeu? Ele tá aqui só demitido, porque a gente pronuncia doubt, tá bom? Ó, I doubt he will come to the party. Então eu duvido que ele venha pra festa. Teacher, as pessoas normalmente me perguntam, hein? Tô trazendo perguntas dos meus alunos particulares para vocês. I have a doubt. Então, eu tenho uma dúvida? Se a gente for traduzir literalmente, é isso mesmo. Só que, normalmente, a gente não utiliza no contexto que os meus alunos acreditam que é para utilizar essa frase I have a doubt. No sentido de, eu tenho uma pergunta para fazer sobre essa matéria, por exemplo. Porque essa dúvida, doubt, é mais no sentido de duvidar de uma capacidade, por exemplo, de duvidar que algo seja verdade. Então, não é utilizado muito nesse sentido de dúvida de pergunta sobre um tópico específico, percebe? Uma questão que está na tua cabeça. Para isso, a gente utiliza I have a question. Então, se o professor aí de inglês seu te explicou a matéria e você quer falar assim, cara, eu tenho uma dúvida, você vai utilizar I have a question. Se você utilizar I have a doubt, dá a impressão que você duvida do professor, percebe? Percebe a diferença entre essa duvidada e a pergunta? Então, procura não usar assim nesse contexto o I have a doubt. Utiliza I have a question, sem erro, vai acertar. Vamos continuar. Reputation precedes you, Master Ord. I'd never doubt you. The inscription, as you asked. Davin Hern am Gladiel. Mocham Fin Haisen. The flash that cuts through darkness. The light that breaks the night. Mais uma de pronúncia aqui nessa palavra through, nesse motto aí do The Witcher, né? Nesse lema do The Witcher, que é The flash that cuts through darkness, the light that breaks the night.
Olha que interessante essa palavra through. Uma das palavras que os meus alunos mais batem a cabeça, mas agora você vai dominar. Você viu lá que na última palavra tinha essa sequência de letras aqui que é O, U, G, H. E daí a gente viu que era um Czinho invertido, né? Mas André, mudou agora aqui, ó, porque agora tá um U. Ué, qual que é a diferença? O que tá acontecendo? O que acontece, guys, é o seguinte, essa sequência aqui, O, U, G, H, ela tem várias pronúncias. Então não é sempre a mesma, porque se fosse, a gente não ia pronunciar essa palavra como through, a gente ia falar throw. E não faz sentido, não é assim que a gente pronuncia ela, tá? Então, O, U, G, H pode ser through, pode ser O, pode ser uma espécie de um AU, tem muitas pronúncias para ela, tá? Inclusive, para ser bem sincero para vocês, olha que louco essa imagem que eu vou colocar aqui para vocês agora na tela. Todas essas palavras são bem parecidas e cada uma delas tem uma pronúncia diferente, tá? Eu tenho uma aula específica no English Quest sobre essas pronúncias aí, e eu digo para vocês que eu acho que essa parte aqui é a mais difícil do inglês. É você entender que às vezes a escrita não respeita a pronúncia nem vice-versa. A pronúncia não respeita a escrita. Às vezes a gente que aprende o português, que no português tudo que está escrito é pronunciado, mas às vezes no inglês ele muda. Então por mais que seja O, U, G, H, às vezes vai ser pronunciado de um jeito, vai ser pronunciado de outro e não tem jeito. Você tem que memorizar como é a pronúncia de cada coisa, senão você vai acabar pronunciando errado. Pega aí a pronúncia dessa palavra que é through. Também uma outra coisa que segue essa mesma lógica de escrita igual, porém pronúncia diferente, é o próprio TH, que aqui nessa palavra ele tá como se fosse esse zerinho cortado, que daí você tem que colocar a língua entre os dentes. Deixa eu colocar até na minha câmera grande aqui, ó, para vocês me enxergarem melhor. Olha só, coloca a língua entre os dentes e dá uma assoprada, assim, ó. Tá? Só que às vezes pode ser pronunciado da seguinte forma. Às vezes o TH vai ser pronunciado como se fosse um 6 invertido assim, ó, com um risquinho em cima. Aí significa que a pronúncia é com o mesmo esquema. Colocar a língua entre os dentes assim, só que daí ao invés de você só soprar, você vai fazer um sonzinho de Z, sonzinho de abelha, tipo assim, ó. Tá? Como por exemplo, aqui ó, nessa palavra antes do through, que é o that. Tá vendo ela aqui? Esse TH ali, that, tá? A gente não pronuncia that, a gente pronuncia that, beleza? Assim como a gente não pronuncia through, a gente pronuncia through, beleza? Prática leva à perfeição. Não espere aprender isso em uma vez só, em 30 segundos, e sair por aí dominando a pronúncia do inglês. Você precisa praticar bastante e precisa ver e sempre entender como que funciona um pouco do alfabeto fonético. Como eu disse, às vezes parece ser muito difícil, mas é fácil. Quanto mais você vai pegando, mais você vai entendendo. E como eu disse no meu vídeo passado, você vai usar ele pro resto da sua vida. Vamos continuar com a aula. am gladiel, mocham fin haisen. The flash that cuts through darkness. The light that breaks the night. Exactly. Classic Elder Speech runes, no styling, simple and precise. May I? Aqui ele pergunta may I, que é uma ideia de posso. Muitos alunos me perguntam qual que é a diferença de usar can I ou então may I. Can normalmente dá um sentido de skill, ou seja, habilidade, no sentido de você conseguir fazer com as suas próprias mãos. Você tem um membro suficiente, força suficiente para conseguir fazer algo. Agora, o may, ele já dá uma ideia de permission, ou seja, permissão, tá? Ou seja, você está perguntando assim, posso, no sentido de posso usar ela aqui? Você permite que eu use ela? Então, essa é a grande diferença de usar can I, ou seja, can I use it? Posso usar? Ou então may I use it? O may, ele é muito mais formal para você pedir permissão. Não significa que você também não possa utilizar o can I para pedir permissão. Can I use your bathroom? Pode, não tem problema. Mas para algumas pessoas é mais formal você usar o may,
Beleza? Exactly. Classic Elder Speech runes, no styling, simple and precise. May I? It's yours. It's yours. Perceba que ele respondeu aqui, ó, it's yours e não it's your. André, por que que ele usou o yours e não o your? Normalmente, o yours serve para substituir o substantivo que ele tá falando que é seu. André, não entendi. Por exemplo, eu posso falar aqui, ó, it's your sword, ou seja, é a sua espada. Só que você não concorda comigo que tava ali no contexto a espada e ele tá falando assim, é sua? Não fica meio repetitivo e desnecessário você gastar saliva para falar é sua espada? Pois é, então você substitui o your sword por, simplesmente você vai substituir por yours. Essa é a diferença do your com yours. No your, sem o S, você precisa falar o que é seu, qual que é o objeto. It's your car, it's your daughter, it's your house. Então é o seu carro, é a sua filha, é a sua casa, tá? Só que agora se você quiser só falar assim, ah, é seu, então aí a gente vai usar o yours, it's yours. It's yours. A witch's silver sword. Like it? It's beautiful. May I? Not here. You'll have ample opportunity soon enough, Witcher. Soon enough significa em breve. Muita gente me pergunta, ué André, mas por que não só falar soon? Dá pra falar soon enough, tipo em breve o suficiente, tá? É só uma expressão de tempo pra você falar daqui a pouquinho, em breve, tá? Olha o meu exemplo. Don't worry, you will understand it soon enough. Então não se preocupe, você vai entender isso logo, ou logo. It's beautiful. May I? Not here. You'll have ample opportunity soon enough, Witcher. What's this inscription? An old Witcher's motto. Had a sword like this once myself, but this one's better. Much better. Olha que legal ele explicando pra ela o que é esse lema ali, né, cara? Ele fala, ó, é an old Witcher's motto. Então, motto em inglês significa lema, né? O lema dos Witchers lá da época, né? Perceba aqui que ele também falou myself. Por que ele falou myself aqui, ó? I had a sword like this once myself. Por que ele não só falou assim, I had a sword like this once? Porque ele utilizou o myself para falar eu mesmo ou eu próprio. Ou seja, a gente utiliza para dar uma ênfase que era só minha, que era minha, eu próprio, eu mesmo tive uma espada igual essa daqui. Olha só os meus outros exemplos aqui, ó. I saw the accident myself. Eu poderia falar só o I saw the accident, tá? Ó, I saw the accident. Eu vi o acidente. Mas só que se eu coloco myself, é como se eu estivesse colocando esse mesmo aqui, ó. E estivesse falando assim, eu mesmo vi o acidente. Tipo, como se você estivesse falando, eu próprio, eu com os meus próprios olhos vi o acidente. Você tá dando ênfase que era você. What's this inscription? An old Witcher's motto. Had a sword like this once myself, but this one's better. Much better. The inscription, as you asked. Zirael. Swallow. Olha que interessante, eu tô continuando a aula, mas só que agora pegando a outra parte da escolha lá atrás. Se o The Witcher, se o Geralt escolhe falar o lema dos Witchers, a gente tem uma continuação no diálogo, mas só que se ele fala Zirael, que é swallow em inglês, esse aqui Zirael é em discurso antigo, né, no idioma antigo do jogo, e daí que significa em inglês swallow, que significa em português andorinha. Se você lê os livros, você sabe que swallow, andorinha,
é uma palavra muito importante, né, cara? Inclusive, tá lá no título de um dos livros do The Witcher. Eu mesmo tenho, vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Tá vendo esses daqui, ó, em vermelho? São ali os jogos, os livros da série The Witcher. Eu gosto muito dessa série, tô falando de verdade, de coração pra vocês. Então, é uma parte muito importante do jogo. Inclusive, é o diálogo que eu escolhi quando eu joguei essa cena, tá? The inscription, as you asked. Zirael. Swallow. Classic Elder Speech runes, no styling, simple and precise. May I? It's yours. A witch's sword. Swallow. Oh, beautiful. May I? Not here. You'll have ample opportunity soon enough, Witcher. Let's try it out then. E pra gente finalizar, let's try it out then. Olha que legal, aqui tem muita coisa pra gente desbravar nessa simples frase aqui, e a primeira delas que eu queria falar com vocês é o uso da palavra out. André, não precisa me falar, porque eu sei que o try tá junto com esse out, ou seja, isso é um phrasal verb. Opa, peraí, cuidado com isso, porque nem sempre quando a gente coloca uma preposição ali junto com o verbo, se torna um phrasal verb, ou seja, um verbo fraseal, tipo give up, take on, take off, etc. Às vezes achamos que o verbo mais preposição é automaticamente um phrasal verb. Toma cuidado, porque se a preposição não alterar o sentido do verbo, então não é um phrasal verb. André, mas eu não entendi nada do que você tá falando. Calma, calma, calma. Dá uma olhada. Se eu falar, se ela pegasse e falasse isso daqui na frase dela, ó, vem comigo, vem comigo. Ela fala assim, ó, let's try it. Ou seja, vamos testar a espada, né? Esse it tá fazendo o papel da espada. Então, let's try it. Isso daqui seria a mesma ideia no que se eu estivesse falando let's try it out. A gente só tá colocando uma preposição porque sim. Ué, André, mas então pra que colocar essa preposição aí? No português isso não acontece, no inglês é coisa de doido. Calma, meu irmão. O português é mais doido ainda do que vocês imaginam. Por exemplo, se eu tô com um monte de caixa na mão e daí eu chego em casa e falo assim, me ajuda. Dá pra entender? Dá pra entender que eu tô pedindo ajuda. Me ajuda. Só que se eu falo assim, me ajuda aí. Esse aí tá fazendo que papel do quê? Nenhum. Exatamente. É a mesma coisa do que esse out. É a mesma ideia. Às vezes nos idiomas a gente adiciona palavras desnecessárias. Esse é um exemplo. Se ela tivesse falado let's try it, ia ser vamos tentar. Vamos testar a espada. Só que ela falou let's try it out. Então é isso, vamos tentar ela. É a mesma coisa, beleza? Então tomem cuidado que nem sempre quando vocês baterem o olho e falar assim, tem uma preposição out, ou seja, isso é um phrasal verb. Não, pode ser que não, depende, tá? Só é um phrasal verb se mudar a ideia do verbo. Beleza? Agora, o que eu quero que vocês façam? Prestem muita atenção na cena que eu vou repetir ela de novo, só que agora eu vou cobrir as legendas, vou deixar só no inglês, só no ouvido para vocês tentarem, beleza? Se inscrevam aqui no canal se vocês querem receber mais vídeos desse tipo, tá? E também deixa aqui nos comentários o próximo game que vocês querem ver aqui na série Aprendendo Inglês com o videogame do English Quest, aqui do nosso canal do YouTube, lindo, maravilhoso, do André Pianaro, que sou eu, olha que massa. Então eu vou tocar a cena, vocês vão lá, assistem e pratiquem muito o listening de vocês. Não se esqueçam de baixar o PDF no Discord, o link está na descrição. Até a próxima, guys. See you! You're late. Soldiers, Blocking the roads, I know. No matter. You have it? as agreed. 38.5-inch blade. Weight just under 40 ounces. Silver-plated siderite steel core. Glyphs and runes both the length of the blade and on the hilt. Beautiful. Been in this trade for 3 decades. Only the best swordsman of the coin for my wares. When I say no witcher has,
or ever had a better weapon, you ought to trust me. Reputation precedes you, Master Ord. I'd never doubt you. The inscription, as you asked. Davin Hern am Gladiel, Mocham Fin Haisen. The flash that cuts through darkness. The light that breaks the night. Exactly. Classic Elder Speech runes, no styling, simple and precise. May I? It's yours. A witch's silver sword. Like it? It's beautiful. May I? Not here. You'll have ample opportunity soon enough, Witcher. What's this inscription? An old Witcher's motto. Had a sword like this once myself, but this one's better. Much better. Let's try it out then. The inscription, as you asked. Zirael. Swallow. Classic Elder Speech runes, no styling, simple and precise. May I? It's yours. A witch's sword. Swallow. Ooh, beautiful. May I? Not here. You'll have ample opportunity soon enough, Witcher. Let's try it out then.